Simão, em suma, é qualquer coisa como isto. O signo Simão pode, portanto, é um pentalfa, ou um pentágono estrelado. Lembram-se do homem vitruviano? É o pentágono. Reparem que o homem é todo ele, diz que o número 5 é o número do homem. Mas quem é que inventou essa? Não é preciso inventar, está presente, 5 dedos, 5 sentidos, não é? É o homem. E portanto, os símbolos são isso mesmo, os símbolos não são coisas aleatórias que o tipo pensa, hoje acordei bem disposto, vou inventar um símbolo. Não é? Os símbolos existem porque correspondem a realidades exatas. E portanto, o signo Simão pode ter esta forma de polígono estrelado de 5 pontas, ou pode ter a forma básica de polígono estrelado de 6 pontas, que é a chamada estrela de David, que é hoje usada como símbolo do Estado de Israel. Não sei se sabiam, mas essa estrela de David, a primeira vez que é citada, é exatamente no Alcorão. Isto também nos dá a pensar. Ou seja, o símbolo de Israel aparece em primeiro lugar entre os muçulmanos. Os israelitas só usaram esse símbolo de David a partir do século XI. Historicamente está comprovado. Portanto, só muito mais tarde é que ele aparece. Mas são os dois básicos. E chamam-se signo Simão porquê? Porque a palavra Simão, evidentemente, é uma palavra deturpada, uma forma popular de dizer, tanto que muitas vezes o signo Simão também se chama o signo Simão Salomão. Salomão. É o signo Salomão. É o nome exato. E, portanto, é um símbolo que representa Salomão. Aliás, se, por exemplo, ler o Livro dos Reis ou o Antigo Testamento, vai encontrar referências a coisas várias sobre Salomão, que a gente normalmente nem presta atenção a isso, porque o Livro do Rei é um livro histórico e, portanto, não se lê muito. Mas vai encontrar. O signo Simão pode, aliás, temos aqui o signo de 6, não é? Está aqui. Às vezes, o signo Simão assume formas extravagantes, ou invertido, ou irregular. Como está aqui. Quando isso acontece, o indivíduo inumado debaixo daquela pedra corresponde ao formato do signo. É irregular ou invertido. Quer com isto dizer que a inversão ali não tem a ver com estas inversões malvosamente pensadas por vós, mas tem mais a ver com o facto do indivíduo ter se suicidado, por exemplo, ou ter sido excomungado. E então é um homem invertido no sentido em que não é verdadeiramente aceito como tal. Porque o suicida sempre foi considerado um tipo pouco... Não sei se sabem também que os suicidas e os feiticeiros, tudo, eram sepultados, num contexto cristão, eram sepultados em decúbito ventral. Normalmente o inumado é depositado em decúbito dorsal, não é? Ora, porquê? Porque assim, no juízo final, não poderiam ver a luz e regressar. Portanto, era uma forma de... Em Portugal há vários casos conhecidos, há 11 casos conhecidos, tanto quanto eu sei, e alguns são duvidosos, de indivíduos cujo cadáver foi encontrado em decúbito ventral. Porque também sabemos que há casos em que as pessoas, sobretudo noutros tempos, as pessoas eram inumadas e inativas, não é? E, portanto, moviam-se. E, portanto, nem sempre o decúbito ventral pode significar esse... Aliás, porque há uma outra coisa. Antes dos caixões, os caixões são uma coisa que surge só no meados do século XIX com aquelas leis de salubridade pública, etc. Antes disso não havia caixões. O indivíduo era inumado diretamente na terra, envolvido no sudário. E, portanto, não havia como se mexer, não é? Com tomadas de terra em cima, não havia como. Portanto, a partir do momento, isto torna-se mais evidente, a partir do momento em que os indivíduos, ou os mortos, os defuntos, são introduzidos em caixões. E aí sim, aí já há espaço para, em desespero, evidentemente, em alguns casos, poder mudar de posição. Mas é essa a questão. Não sei se respondi, mas pronto, isto a história é muito mais longa. O rei Salomão, o rei Salomão, porquê? Porque este objeto é um objeto profilático, é um amuleto. Era usado já nessa altura como amuleto. E foi o Salomão, pelos vistos, que no templo de Salomão, o próprio templo de Salomão, introduziu estes objetos tal como a cruz. Não é? A cruz também é um amuleto. Não é? O diabo foge da cruz. Não é? Dizemos nós, o diabo foge da cruz. E, portanto, o Salomão usava este símbolo com esse objetivo. Agora, não foi inventado por Salomão, tal como a cruz não foi inventada pelo cristianismo. Existem cruzes desde a pré-história, não é? Mais recuada. E, portanto, são símbolos universais que acabam por depois ter expressões particulares em determinadas épocas e com, digamos, com forças diferentes, com expressões diferentes em termos de presença.
E que dá para perceber exatamente qual é a ideia básica, qual é a ideia mais como o azeite ou como o óleo, não é? Que alastra também é possível ver qual é a área que alastrou esse ideário, essa forma de pensamento. Evidente que há um signo de Simão é usado em muitas circunstâncias, é um dos evoluções. E, por exemplo, no Alentejo, isto é o caso da Vinheira, no caso do Alentejo, este signo de Simão, dobrado, foi encontrado numa talha de uma adega, por exemplo. Porque o signo de Simão depois pode ser dobrado. Passa de 5 para 10 e de 6 para 12, ou aqui, reparem, aqui normalmente não passa para par, mas o par depois é desfeito. Se põe mais um, ou tira-se mais, ou tira-se um. Mas pronto, porque estes também contam, não é? Todos estes canos contam. Mas é um exemplo destas sequências. Eu tenho mais algum. Eu tenho, por exemplo, aqui um caso de vou mostrar-vos, uma cabeceira de sepultura com o signo de Simão invertido. Portanto, suicida ou excomungado. E tem uma outra. São raras. Em Portugal há menos uma dúzia destas sepulturas com o signo de Simão invertido. E depois tem uma outra, que é esta que é irregular. Irregular, evidentemente, pode significar que não é verdadeiramente. Digamos, a sua humanidade é uma humanidade diminuída por qualquer motivo. E então, o símbolo dessa humanidade é apresentado de forma irregular. Isto não é erro do canteiro. Os canteiros não se enganavam nas símbolos. Estas coisas tinham uma força e tinham uma expressão, só podia ser aquela. Não era mais ou menos. Ouvia mais ou menos. Não é como se começar. Não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é. Era assim ou não era. Portanto, não havia meio termo. O símbolo não admite meio termo. O símbolo não admite meio termo. É ou não é? E deixem-me ver se eu tenho mais algo. Isso parece imenso. Por exemplo, um poço de Silves, um poço famoso, poço de Silves. Isto é o local do poço também, planificação. E olhem, está aqui uma das faces do poço, tem o signo de Simão. O signo de Simão é um signo de proteção por universal. O Islão também. Portanto, mas o Salomão também é um personagem fundamental do islamismo. Não é? O Salomão é um dos patriarcas do islamismo. Portanto, como o Abraão, o Salomão também o é. E, portanto, é um personagem que, evidentemente, acaba por ser transversal e acaba por ter expressões leves. Estamos a estudar, ninguém nunca estudou isto, os amuletos muçulmanos em Portugal. E há muitos. Encontramos muitos no Algarve, encontramos imensos. Não estão estudados a sério. Mas seria quem fizer, está por uma tese de doutoramento.